Beleza. Então, olha só. Com o meu Champ já instalado, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar nele e abrir aqui, ó. Vou parar os serviços que já estavam rolando nele, tá? Então, olha lá, eu tenho Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, e aí vai. O Apache que nós vamos utilizar é esse aqui, tá? Porque esse aqui é o Apache Tomcat. Então, nós vamos utilizar esse Apache simples aqui, que é o Apache que vai interpretar, ele vai entender o nosso código PHP, vai produzir, vai executar ele, produzir o HTML para enviar para o cliente, beleza? Então, olha só, o que eu tenho que fazer antes de começar a programar? Eu tenho que vir nele aqui, ó, e dar um start. Aí, aqui, ó, ele passou a ficar rodando, tá vendo? Ele está lá, running. Tá? Eu tô com um problema aqui, que eu tenho um outro servidor para as minhas aulas de Java, e esse servidor já está na porta 80, tá vendo? Então ele está reclamando que a porta 80 está ocupada, mas eu configurei o meu para mudar de porta, então estou usando 8081, se eu não me engano aqui. 8080, né? Quando der esse erro, tá vendo? Vocês vêm aqui, ó, em config, e olha lá, vai escolher aqui, ó, httpd.conf, vai clicar aqui, vai aparecer esse arquivo aqui de log, ó, de configuração dele. Aí, dentro desse arquivo, olha lá, tá vendo, ó, listen, ou seja, ele está ouvindo, ele está escutando. Aqui no de vocês deve estar só 80. Então aí pode botar aí 81, salva esse arquivo. E agora tenta dar um start de novo, ver se vai rodar. Beleza? Isso acontece quando você tem mais de um servidor rodando na mesma máquina. Por quê? A porta padrão do servidor do HTTP é a porta 80. Então, eles tentam rodar na porta 80. Beleza? Aí, se ela já está ocupada, ele dá erro. Bom, olha só. Quando eu abro o meu servidor Champ, o que acontece? Olha lá, quando eu instalo ele cria uma pasta aqui, ó, C Champ. Dentro dessa pasta, essa pasta aqui pra gente é super importante, que é a pasta htdocs. Ok? A pasta htdocs, dentro dela, ela fica como pasta raiz para eu publicar as minhas aplicações web. Então, cada pasta dessa daqui, ó, por exemplo, essa daqui foi eu que criei. Ela é um site, uma aplicação web. Beleza? E esses caras aqui, ó, que já existem aqui, fora a minha pasta, né? A única que é minha mesmo que eu criei foi essa preparação aula. Então, as outras pastas todas já é da própria instalação dele. Por quê? Porque como ele já está rodando, então se eu fizer isso aqui, olha, na minha máquina, vou até puxar um pouco para cá, ó, http://localhost, eu estou me referindo à minha própria máquina, ao servidor que está na minha própria máquina. Se não tivesse mudado a porta, lembra que eu mudei a porta de 80 para 8081? Se eu não tivesse mudado a porta, eu deixaria do jeito que está. Porém, eu mudei a porta. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos, 80, 81. Quando eu der um Enter, ele vai entrar no site do Champ, que é esse daqui, ó, que vocês estão vendo, ó, de cara. Estão vendo esses arquivos? Então, se eu quiser, por exemplo, mostrar o site que eu fiz, tá vendo aqui, olha, preparação aula. Dentro de preparação aula, eu tenho aula 01. Então, ó, eu vou pegar essa URL aqui, ó, preparação aula, aula 01, e vou colar ela aqui, ó. Eu vou colar ela aqui, ó. Tá vendo? E aí, quando eu der um Enter, o site está ali. Beleza?
Diga. No caso, se eu tiver o chão instalado na minha máquina em casa, eu tenho um site, por exemplo, eu quiser acessar a IPVNet, eu consigo acessar esse servidor da minha casa? Você não consegue acessar porque para você localizar um servidor na web, esse servidor ele tem que ter um IP fixo, válido na web. E aí você não tem isso. Existem alguns redirecionadores que aí você tem que instalar no seu computador e aí eles simulam um IP fixo para você. Tá? E aí você consegue, inclusive, deixar a sua máquina ligada na internet como se fosse um servidor web normal. E aí você acessa de tudo quanto é lugar. É meio que uma gambiarra que dá para você estudar, dá para você treinar e tal, mas dá para fazer. Tá? Mas assim, com essa infraestrutura aqui eu não consigo. Beleza? Vocês vão ver na aula de sistemas operacionais que a gente trabalha, tem IPs que são válidos na internet e IPs, faixas de IP que não são válidas na internet. Então, quando seu computador está conectado à internet, você está dentro de uma rede, o seu IP, ele é um IP para dentro da sua rede, ele não é válido na internet. Então, por causa disso, você não consegue acessar um site com ele. Você não consegue fazer dele um servidor para que outras pessoas acessem. Entendeu? Aí precisa de outras coisas aí. Então, nessa infraestrutura, você não consegue. E uma outra curiosidade, quando você coloca a porta lá, cada porta tem uma função diferente, sabe? Sim. Você colocar qualquer porta, beleza, que ela 125, que a gente correu, A 25 que é de correio. a 25? É 25. O que acontece? Você pode colocar qualquer número de porta. Porém, existem algumas portas que são mundialmente conhecidas. Você não deve utilizar nenhuma delas. Por exemplo, a 21 para FTP, a 25 para SMTP, a 80 é HTTP. Aí tem as de banco de dados, por exemplo, o Oracle, o SQL Server é 1433, o Oracle é 1536, se eu não me engano, o MySQL é 3306. Então, você corre o risco de colocar uma porta que outro programa use. E, obviamente, outro programa que esteja instalado no seu computador. Então, aí eu, por exemplo, eu piquei essa 8081 e no meu computador não tem nenhum outro programa que eu use ela. Diga. Nessas máquinas, elas estão travadas com deep freeze. Então, toda vez que você desligar essa máquina, ela volta na configuração original. Então, aqui, por enquanto, você tem. No seu notebook, não. No notebook, você configurou uma vez, vai funcionar. Eu vou abrir até um chamado aqui para trocarem as portas aqui, para a gente não precisar ficar configurando toda vez. Beleza? Veja, essa página ela foi feita em PHP. Se eu clicar com o botão direito nela e exibir código-fonte, vocês vão visualizar só HTML. Tá? Meu primeiro PHP é título, é texto, né? Não escrevi nada em PHP, e o resto só tem HTML. Tá vendo lá? Os BRs que não aparecem aqui, só tem HTML. Mas o código dela, que a gente vai fazer daqui a pouco, ele foi feito todo em PHP. Beleza? Então não dá para programar PHP se você não tiver um servidor para rodar uma página para você testar. Obviamente, outra coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é o seguinte: a pasta para publicação de arquivos, de aplicações em PHP é essa, C#htdocs. Então, se eu criar um projeto meu em PHP e salvar esse projeto em qualquer outra pasta do meu computador, não vai funcionar. Beleza? Por quê? Porque no Champ, esse diretório C#htdocs é o diretório raiz para publicação de aplicações web. Beleza? E ponto final. Então, cada pastinha que eu coloco aqui nesse servidor vira um site. Então, uma aplicação web. Logo, quando eu abrir o Eclipse, que é
o ambiente de desenvolvimento que nós vamos utilizar para programar em PHP, eu vou ter que dizer para o Eclipse que essa pasta C# htdocs é o meu workspace, ou seja, é o meu espaço de trabalho, é o local onde eu vou salvar meus projetos. Por quê? Porque aí o Eclipse já salva direto nessa pasta e você já consegue rodar o seu projeto. Se você fizer diferente, quando você der um play no Eclipse, ele não vai conseguir publicar a sua aplicação. E aí, o que você tem que fazer manualmente? Copiar a aplicação para cá. Mexeu no Eclipse, atualizou alguma merdinha, você tem que pegar a pasta da sua aplicação e colar aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão abrir o Eclipse. Olha só, a instalação do Eclipse que eu passei para vocês, ela está numa pasta assim. O Eclipse, ele não precisa ser instalado. Basta você abrir ele e olha aqui, ó, Eclipse exe. Vai dar um duplo clique nesse cara. Então, já pode carregar ele no pendrive para toda a aula rodar aqui. Beleza? Eu criei um atalho do meu para cá. Professor, tem dois Eclipse. É o que tem uma laranjinha do lado? Ou é o outro? É esse aqui, olha, que tem esse atalho aqui, ó. Viu? É esse aí. Tá joia? Aí eu tô dando um duplo clique nele para abrir, vou devolver ele pro lugar que ele tava. A gente pode abrir direto no pendrive? Pode, só vai ficar mais lento. Bem mais lento. Então vai, só para já tem um atalho. Eu não sei qual é a versão desse Eclipse que está instalado nas máquinas, tá? Tá mais grande igual ao hoje? A imagem de início é hoje? É porque, olha só, tem várias versões para Eclipse e algumas delas são assim, para quem programa em Java, para quem programa em C. E eu peguei essa que eu passei para vocês, é específica para quem programa em PHP. Beleza? Pode ser que o Eclipse tenha uma tela inicial para que você... o meu já está aberto aqui, né? Pode ser que ele tenha uma tela inicial igual essa que está nesse computador aqui, ó, para você definir a sua workspace. O que vocês vão fazer? Vai clicar no browser e vai apontar para C# htdocs. Para esse endereço ficar em aberto. Deixa eu só terminar esse aqui, abrir o Eclipse e a gente... Eu ia falar, mas quando tá gravando, aí depois vai ser no YouTube aqui. Vai, com certeza. Inclusive os comentários, você vai para o YouTube. Pelo amor de Deus. E aí, que falou? Aí, hein? Já vou deixar aqui, porque todo mundo no YouTube vai saber. Aí, de Paulo de Frantim. Para caminho. Agora se ferrou. Não gostei. Vai ter um curtinho, não vou não, vai sim. Não, você vai contar. Claro que não. Professor, coloca o champ E aí, beleza. Então o que lá? C# htdocs. Não, eu vou clicar. Vou clicar no champ e depois eu vou clicar na htdocs. Isso. Aí eu abri. Aí eu abri. Isso, tá certo. Daí depois isso não vai nada. Isso aí é... Então, galera, aí, olha só. Abriu aqui o Eclipse. Essa páginazinha que abre, você pode esconder ela. Tem um botãozinho aqui do lado que você pode esconder ela. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo, 15 minutos, e a gente continua. Oi? Galera,
Vamos continuar aqui então, Fernando. Vamos continuar aqui então. Veja bem, estou com o meu Eclipse aberto, beleza? O que eu vou fazer aqui? Olha só. File, New, PHP Project. Foi? Aí, olha só. Eu vou dar um nome para o meu projeto. Como esse projeto meu ele vai ser um diretor orgânico do site, eu vou dar um nome com letra minúscula para ele. E lembrando, o nome não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode ter nada disso, porque esse nome vai ser a pasta raiz, na verdade esse nome que eu vou dar vai virar a pasta raiz do meu site. E esse nome vai para o URL. Beleza? Então, eu não posso, colocar nomes com um acento, com letra maiúscula, com espaço, com caracteres especiais, enfim. Beleza? Então, eu vou chamar aqui de IFRJ 2015. Beleza? Aí, feito isso, eu vou criar um novo projeto na minha Workspace. Como a minha Workspace já é dentro do HTDocs, tranquilo, vai criar lá. Aqui, você pode encostar a porta para mim? Beleza. Vou lá, Next. Configurações, eu vou deixar Default Configuration. Next. Tá lá o nome do meu site. Isso aqui eu não vou mexer nada, não vou adicionar pasta, nada. Next e Finish. Quando eu cliquei em Finish, aqui ó, já surgiu a pasta, IFRJ 2015. Beleza? Dentro do meu Champ HTDocs. Bom, dentro dessa pasta eu vou começar a criar meu site. Ali tem algumas bibliotecas do PHP que pra gente por hora não vão influenciar em nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta por aula para a gente ir fazendo na sequência, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, botão direito no meu projeto, New Folder. Eu vou chamar essa pasta, de aula 01, ok? E aí vou dar um Finish nela, beleza? Olha lá, tá lá a minha pasta, eu vou criar nela o meu primeiro arquivo PHP. Veja bem, o arquivo PHP, eu vou criar como um arquivo PHP. Não necessariamente eu preciso colocar código PHP nele, beleza? Então, o arquivo PHP, com extensão .php, ele pode ter simplesmente só HTML dentro dele. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Dentro de aula 01, botão direito, New PHP File. Tranquilo? Vou chamar esse arquivo de index.php. Por quê? Porque index.php é o nome da minha página inicial. Então, quando eu colocar essa URL aqui, quer ver? Eu vou copiar essa URL e vou chamar de index.php. Next, Finish. Olha só, index.php. Eu vou apagar a tag PHP, vou colocar aqui, aula de PHP. E vou salvar esse arquivo. Olha só, lá no meu Internet Explorer, se eu fizer isso aqui, olha só. Criei uma página nova, deixa eu só colar isso aqui, só para eu poder copiar só para eu poder copiar o início
da URL aqui, ó. Copiei, tá vendo? Colei, beleza? E aí agora, ó, aula, não, eu chamei de um projeto de IFRJ 2015, aula 01. Tá vendo que eu não estou fazendo na URL referência ao arquivo index.php, mas dado esse endereço, ele vai buscar o quê? Uma página inicial. E o arquivo com o nome index.php, ele está na lista de páginas iniciais da minha aplicação. Então, olha lá, o arquivo foi retornado para mim. Beleza? Então, olha lá, mesmo que ele não esteja na URL, tá vendo? Eu só passei o URL sem o nome do arquivo, mas como index.php, assim como index.html, default PHP, default HTML, default ASPX, index ASPX, são nomes comuns para você ter em página inicial. Então, se fosse um desses nomes, provavelmente, não o ASPX, né, mas o restante, provavelmente a página aparece. Beleza? Ok. Então, vamos voltar aqui para o PHP. Tá vendo lá? Se eu der um duplo clique aqui, ó, a página fica maior para eu poder trabalhar. Ok? Vejam que eu não preciso ter código PHP para que a página funcione. Beleza? Então, se ele não tem nada para processar, olha lá, não tem nada para processar, mas se eu fizer aqui, ó, esse código fonte, ó, realmente não tem HTML, não tem nada, é isso aqui que está lá. Agora, se eu começar a trabalhar com alguma linguagem PHP, aí vocês vão começar a ver o que acontece. Olha só. Eu vou abrir a tag PHP. Olha lá. Quando eu comecei a digitar, ele mesmo já abriu e fechou a tag para mim. Eu vou fazer o mesmo site, só que em PHP. Olha lá. O eco ele escreve na tela. Aula de PHP. Ponto e vírgula no final. Salvei. Se eu vier aqui e mandar atualizar, ó, vai ter o mesmo conteúdo. Tá vendo? E ó, botão direito, esse código fonte, tá lá, ó. Veja que o meu comando echo, a tag PHP, ela foi processada onde? No lado do servidor. Para o cliente, só veio o resultado do processamento. Professor, essa questão do negócio de criar a página, do arquivo e tal, a gente pode pegar e fazer na mão? Igual criar em bloco de notas? Pode. A gente está usando o Eclipse simplesmente para dar uma agilizada no desenvolvimento do código. Mas se você quiser fazer todo o site num bloco de notas, você faz normalmente. Beleza? É que o Eclipse, na hora que você vai dar um comando, ele já dá um autocompletar, ele tem um IntelliSense lá que te ajuda, aí você só dá um Enter, ele completa tudo para você, e isso faz você programar mais rápido. Mas se quiser fazer direto no bloco de notas, show de bola. Beleza? Então, olha lá, galera. Vamos começar a ver algumas coisas aí mais interessantes também. Veja bem, se eu quiser rodar esse arquivo direto aqui, ó, botão direito, Run as PHP Web Application. Beleza? Cliquei aqui, ele vai dar o URL. Tá vendo que a URL está faltando no nosso caso aqui, ó, 2.8081? Então tem que lembrar de colocar aqui, ó, 2.8081. Tá vendo ali? E aí, ok, ele já rodou aqui dentro. Eu não preciso ficar dando Alt Tab, indo lá no Internet Explorer toda hora para ver o que eu estou fazendo no meu código. Ok? O resultado do meu código. E isso aqui, o que eu vejo aqui, é exatamente o que o usuário vai ver quando ele estiver acessando o meu site. Beleza? Tranquilo? Então, olha só.
Por favor. Botão direito, Run as PHP Web Application. Clicou, ele já roda. Vê se não está faltando lá no código um ponto e vírgula, abrir ou fechar a tag. Dá uma olhada lá. Olha só, inclusive, eu posso olha o que eu estou fazendo agora. Tá vendo que eu estou imprimindo um código HTML junto. Deixa eu só abrir a tag aqui. HTML. Beleza? Abri e fechei o HTML, ó. Abri e fechei o body. Beleza? Olha lá. Salvei. Olha como é que estava aqui. O body é o corpo da página. Ó, salvei. Se eu não me engano, se eu der um play aqui de novo, ó lá. Opa, veio tag a mais. Deixa eu ver. Diga, quem me chamou? Só que não tá na raiz direitinho, só que não tá no mais não. Tá simultaneizado. Aqui tá mais. Deixa, espera aí que eu já vou ver. Beleza, lá, ele já fez a alteração para mim. Então, eu posso ficar mexendo aqui, fazendo a minha página e ao mesmo tempo alterando lá. E veja que eu posso ir colocando, imprimindo junto com o que eu quero mostrar na tela. Eu posso imprimir também códigos HTML, que ele vai mandar o HTML de dentro do PHP e vai mandar direto para a página do usuário. Beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, H1 e aqui barra H1. Salvei. Olha lá. Beleza? Então, eu posso, de dentro do PHP, eu posso imprimir o eco, se é para imprimir, para mandar para o browser do usuário. Eu posso mandar para o browser do usuário também um código HTML. Ela estava chamando, ela estava fazendo a chamada certa do site, mas estava com outra porta. Galera, então vamos lá. Continuando aqui, né? Eu vou fazer, por hora, eu vou fazer tudo dentro da tag PHP, só para a gente ir treinando a linguagem. Tá? Então, ó, eu vou imprimir um BR, só para pular uma linha, né? Vou imprimir um BR e vou começar a fazer algumas coisas com data. Então, por exemplo, aqui, olha só. Para eu criar uma variável no PHP, eu preciso
que essa variável ela comece com dólar. Beleza? Então, variável PHP começa com dólar. Ok? Então, não dá para eu criar uma variável tipo A. Tem que ser dólar A. Beleza? Então, olha só. Outro detalhe. O PHP, ele tem tipagem automática de variável. Então, quando você cria uma variável, você não diz que ela é do tipo double, que ela é do tipo int, que ela é uma string. O primeiro valor que entra na variável, ela passa a ser daquele tipo. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes dá merda. Por quê? Você cria uma variável e joga lá 1. Aí, qual é o tipo dela? Int. Aí depois você vai lá e joga 1,5. Certo? Deu pau no seu programa. Certo? Você começa a usar a variável e aí uma boa prática é você começar a usar a variável inicializando ela com algum valor do tipo que você quer que ela seja. Então, ó, eu vou criar uma variável para nota de aluno. Então, eu vou criar uma variável $nota igual 0.0. Porque aí eu sei que ela vai ser do tipo double, né, no caso. Tá certo? Outra coisa é que a variável você já começa usando ela. Entendeu? Você já dá um nome para ela e já vai usando. Então, se eu escrever, der um nome para uma variável, e embaixo no meu código, eu precisar usar aquela variável e colocar o nome dela errado, eu criei outra variável. Certo? Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Por causa disso, que a gente está usando o Eclipse. Então, à medida que você criou uma variável, você vai precisar dela, utilizar ela mais vezes no seu código. Espera o Eclipse dar uma licença para você escolher a variável e dar um enter. Você não correr o risco de digitar o nome dela errado e aí, consequentemente, está criando uma segunda variável. Porque depois, quando o seu código estiver grande, para achar o problema é complicado. Então, olha lá. Data atual. Tá vendo? Criei uma variável data atual e ela recebe date. E aí eu vou passar o formato da data que eu quero. Tá joia? Vou passar aqui. Olha lá. Quando eu usei a função date, olha aqui do lado o que ele faz para mim já. Ele já me dá o help da função. Beleza? Você viu que na hora que eu cliquei sumiu. Mas ele já me dá o help da função. Então o que eu vou passar para ela? Ó. Olha lá. Dia, mês e ano. Beleza? Então agora, olha, eu vou imprimir essa função. Ó, echo, ó, $. Quando eu digito o D, ele já mostra lá para mim o data atual. Então é só eu dar um enter que vai rolar e aí ponto e vírgula. Tá vendo? Tá vendo também que quando eu clico na variável, aí ele vai colorir todos os lugares que tem ela. Essas coisas, esses sinais visuais vão servir muito para a gente para programar de maneira correta. Beleza? Então, olha lá. Salvei. Vou dar uma olhada aqui, ó. Olha lá. 8/5/2015. Beleza? Professor, o meu Y aqui eu coloquei maiúsculo. Maiúsculo é diferente de minúsculo. Então, não sei, aí aparece o 2015 completo. Sim. Sim. Olha só. O PHP, ele faz diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Então,
sempre vai dar diferença. Ó. Beleza? Tranquilo? E até mesmo para variável. Se você criar uma variável A com letra minúscula e uma A com letra maiúscula, são duas variáveis diferentes. Se essa variável fosse dinâmica, Coloco uma string vazia nela. Bom, vou fazer novamente. Aqui, olha só. Um BR para pular mais uma linha. E vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Hora atual. Recebe date de hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundo. E ponto e vírgula. Mesma coisa, ó. Eco, dólar, hora atual. E aí, salvei. Vou lá, dou um play. Tá vendo que hora que deu lá? 21h19. Oi? Não. A hora ficou 21, pô, são 16 e pouco, né? 4h20. O que acontece? Nós estamos numa localização geográfica. E o PHP ele usa o horário time zone, né? Time zone não. Universal Time, eu esqueci o que é, o padrão lá, UTC. Que é uma hora universal, é um horário só que tem para o mundo inteiro. E esse horário, dependendo da localização, tem ajustes na hora, por causa de fuso horário, certo? Então, eu vou ter que configurar o time zone para a gente aqui, para ele acertar a hora. O meu aqui está dando 6 horas, 6h13. Então, é porque depende, o que ele está fazendo? Ele está pegando, quando você usa o comando lá da hora, do date para pegar a hora, e a data também. Ele pega a hora e a data do servidor. Então, o servidor está sendo a máquina de vocês. Tá certo? Então, se a máquina de vocês tiver com horário ou data errado, ele vai pegar essa hora e data errada. Aí ele pega a hora e data do sistema operacional onde ele está rodando. A hora não está rodando. A hora que está 1h da manhã. E o programa está em 6. Só a data está batendo, a hora está... Ele deve estar com problema de time zone. Deixa eu passar o próximo código para ver se acerta. Olha só, o que eu vou fazer aqui, ó? Date, underline, default time zone 7. É o de baixo. Aí, entre aspas, né? América / São Paulo. Beleza? Foi? Beleza, e aí, como é que tá? Ó, cliquei aqui, dei um play, ó, 16:23. Beleza? Ficou igual no computador, né? Então, ele estava pegando a hora padrão, mas ele não estava fazendo um ajuste para a nossa localização. Beleza? Então, agora ele está fazendo um ajuste. Tranquilo? Vou novamente
dá um BR lá. Opa. E aí, vou fazer o seguinte, ó. Novamente, eu posso fazer dessa forma aqui também, ó. Se eu só quero mostrar, ó, echo date m. Olha lá, eu tenho um eco da função. Eu já mandei imprimir direto a função. E olha ali o que vai acontecer. Beleza? Tá vendo que ele imprime? Ele imprime as 3 primeiras letras de cada mês. Por exemplo, nós estamos em maio, né? Então ele imprimiu lá as 3 primeiras letras, obviamente em inglês, né? Então janeiro vai ficar como? J-A-N. Fevereiro, F-E-B. Beleza? E aí vai. Se você não essa coisa dele, você botou mais, o dia hoje, dia da semana, você tem. Não, aí você tem aqui, olha só. Echo, date. Aí, aqui. Ah, caramba. Opa, deixa eu só. Pressione tab. Tab. Aqui, foi. Tinha que apertar Tab. Olha só. Eu fui na função, apertei Tab, aí ele habilitou aqui para eu consultar. Tá vendo? Então, day of month, a textual representação, day of month. Ó, lowercase representa. Aqui tem day of week. A full text. Eu acho que isso aqui é L. Será que é L? Não, aqui é L maiúsculo. Lowercase representa o dia da semana, tá vendo? Em letra minúscula representa o dia da semana. Então vamos ver se é. Ó, L minúsculo. Vamos ver se vai rolar. Ó, Friday. Beleza? Então, na verdade, você vai consultar. Vou até dar um BR aqui. Você vai consultar sempre. Isso é uma outra vantagem também, né? Se está usando o Eclipse, você tem acesso ao manual à medida que você está programando e você pode ver o parâmetro que você vai passar para ele. Certo? Olha só que bacana aqui. O que eu vou fazer? Vou dar uns enters aqui para jogar a projeção lá para cima. Olha só. Se hora atual for menor que 12:00:00, eco bom dia. Se não, se hora atual for maior ou igual a 12:00:00 e hora atual for menor que 18:00:00,
Opa. Eco. Boa tarde. Onde que eu botei 2S? Aqui? É porque um E comercial são dois E's comerciais para fazer um END. Então isso aqui é E mesmo. O OU em PHP é pipe. Beleza? O E é assim. Beleza? E aí, se não, o que eu vou fazer? Se não, à noite. Beleza? Ali ficou no caso a hora maior que meio-dia ou... Mas se for menor que meio-dia, bom dia. Se for maior ou igual a meio-dia e menor do que 18 horas, boa tarde. Caso contrário, boa noite. E aí, olha só. Se eu der um play, boa tarde. Certo? Se eu pegar aqui, deixa eu... não vou alterar a hora não, mas se passar, por exemplo, chegar às 17h59, até 18 horas, já foi boa noite. Esse aqui é um E comercial. Sim. Pronto, gente. Beleza. Então, olha só. Eu quero que vocês vejam aqui, ó, e coloque aqui embaixo, em português, qual é o dia da semana. Beleza? Então vamos lá, vocês têm 5 minutos para fazer. Eu quero que vocês façam, gente, presta atenção, olha só, eu quero que vocês coloquem em português qual é o dia da semana. Baseado nesse código aqui, ó. Nesse aqui que eu fiz e nesse aqui.
nome da dica está em português? É, em português. Melhora? Melhor, muito. Aí sim. Acabou, galera? Acabou? Não sei da palavra. Aqui, ou era pra estar aqui esse Esse aqui vai ser japonês.
Isso. E é verdade. É verdade, agora é certo. Ele falou que você viu que você não Você vai ter que fazer o simples. Ah, tá sacanagem, cara. Ah, não. Ele falou que ia fazer isso, eu falei, pô, tá muito gambiarra isso, cara, não é possível. Na verdade, seria uma forma de introduzir o português, mas eu quero que vocês tenham lógica. Porque daqui a pouco eu vou passar coisas complicadas. deve ser. Pessoal, olha só, de aula mesmo eu vou encerrar a gravação, beleza? Porque não tem mais aula e agora eu vou passar o trabalho. Você quer um vídeo, não quer?